Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje nós vamos reservar para a diplomacia que serve aqui no Rio Grande do Sul. Com 3 ausências importantes aí dos cônsules gerais. Não está aqui o nosso cônsul argentino, Carlos. Não está aqui o cônsul da Espanha, não está aqui o cônsul da Alemanha. Mas, em compensação, nós temos a nossa cônsul geral da República Oriental do Uruguai, nossa querida amiga de tantos e bons momentos, porque passou aqui no Rio Grande do Sul, está se despedindo de nós, e esse programa aqui é quase uma homenagem à nossa cônsul Carla Daniela Besquiniak, que é essa pronúncia, não? Besquiniak. Essa vez deu certo. Essa vez deu certo. Bom, sempre tem dificuldade, né? Todo mundo tem. Eu sei o sobrenome da Clenir Vegenovics, que agora eu aprendi. Esse está difícil também. Está difícil também. Mas prazer tê-la aqui, cônsul Carla. E eu disse para ela que, em parte, com vontade de ficar, antes de partir, já tem vontade de voltar. Eu sei que esse é o seu sentimento, porque gosta muito do Brasil e, particularmente, da nossa Porto Alegre. Certamente, muito boa tarde. Paulo Sérgio, eu estou muito grata por estar aqui mais uma vez. De alguma forma, a gente está encerrando um ciclo, porque nós participamos várias vezes do programa, tivemos a oportunidade de conversar com o teu público e de contar um pouquinho das coisas que nós, os diplomatas, fazemos, vivemos, experimentamos nessa linda terra gaúcha que vai ficar sempre no meu coração. Muito obrigada pelo convite. 2 cônsules que estão aqui, a cônsul Carla e o nosso Nicolo Quipinti. Como é que está, cônsul, nosso cônsul da Itália? Maravilha, obrigado. Na capital de todos os gaúchos. Maravilha, obrigado. São protagonistas aqui, eficientes protagonistas, agitaram a sociedade gaúcha como poucos. Né? E, obviamente, nós precisamos de pessoas assim. Eu brinco que o consulado da Itália teve 2 momentos, antes e depois do Nicolo Quipinti, e é verdade. Sabe o que eu estou dizendo isso de coração? Né? Obrigado. Grato. E viveu esses momentos agora. O embaixador prestigiou 2 vezes seguidas Sim. a vinda a Porto Alegre aqui. Foram 2 momentos importantes, né? Isso é o prestígio do cônsul, hein? Digamos que a data nacional da Itália em Porto Alegre foi a primeira vez que foi prestigiada por um embaixador da Itália no Brasil. Isso sim. Maravilha. Posso Ponto de satisfação. fazer uma colocação do Nicola? A semana passada, falando do Nicola, uma pessoa me disse: o Nicola consegue fazer chover de baixo para cima. Bom, é uma boa definição. E joga como poucos. Eu chamo ele de Maldini, outros chamam de Zambrota, mas de qualquer forma é um excelente ala esquerdo. Né? E goleador. Goleador. Entre amigos. Então vamos apresentar o nosso cônsul do Japão, Takashi Kondo. Prazer tê-lo aqui, cônsul. Também, para mim, muito prazer. O senhor está há quanto tempo em Porto Alegre? Já levou 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. O ano passado, em mês de abril, cheguei aqui. Cheguei aqui muito impressionado por a beleza urbana. Diariamente vêm gaúchos a suas calçadas. Então, não havia visto em os outros países onde trabalhei. Mas o senhor veio de onde? O senhor veio da África? África Ocidental. Ocidental, e outros países centro-americanos. Mas sabe por que se varre tantas calçadas aqui? Se suja muitos calçados. Esse é o problema, né? No Japão não precisa varrer, ninguém suja, né? Essa aqui é a grande verdade, né? Por isso que se varre. Então, é que a gente pensa aqui ecologia do ponto de vista higiênico, né? As pessoas têm cuidado, mas é econômico. A questão de cuidar das ruas, de não botar lixo nas ruas, porque tem que pagar alguém para limpar. Então, o Japão, nesse aspecto, pensa muito no aspecto econômico de coisas que podem representar custo para o contribuinte. Também vejo muitas pessoas que passeiam com cães, perros, não? Cães. Sim. E sempre com bolsa plástica para recolher fezes. E o Japão tem muitos cães?
de estimação? Não tanto, não tanto. Mas sempre se mantém limpa qualquer calçada. Sim. Toda a cidade. E o senhor gostou de Porto Alegre como um todo? Muito, muito. Também são muito simpáticos os gaúchos que me atendem sempre amavelmente. Então, estou muito feliz. O senhor está morando na Anitta ainda ali? Nieta? É? Na Anitta Garibaldi? Na rua, não? Rua, não. Não. Porque antigamente ali morava o cônsul, né? Mudou então agora. O senhor está morando aonde em Porto Alegre? Que rua? Rua Campos Sales, que Campos Sales. Que está ao lado de Carlos Gomes. De Carlos Gomes. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Maravilha. Estou muito contente. Mas que prazer. Igualmente. O senhor esteve na Expo Inter no ano passado? Expo Inter, sim. Muito impressionado por muitos animais que corriam com cavalos e vacas que montam. Era impressionante. Agora, aqui caiu como uma luva, pena que é muito cara, é a carne, a Wagyu, a japonesa, né? É muito cara essa carne, mas é carne de primeiríssima. Hoje é a melhor carne do mundo. Ela é produzida no Japão aonde? Carne? É. Carne de vaca. Wagyu, bovina. Bovina. Qual é a região do... Região em qualquer parte, por exemplo, uma isla do sul que se chama Kyushu, onde produz muitas carnes de vaca e também é muito famoso carne de Kobe. Vaca. Com carne despreciada de parte... Marmoreio dela, gordura interna. Custa muito, hein? Que é Wagyu, que eu estou falando, chamamos aqui Wagyu, que é... Wagyu, sim. Wagyu. A carne de Kobe como é feita? Carne de Kobe. Carne feita como pedaço de carne com muitas partes de graça. Nós chamamos aqui marmoreio. A gordura entre a carne. A gordura entre a carne. A gente chama de marmoreio aqui. Criadores dizem que vão dar a cerveja diariamente à vaca para dispersar cerveja. Quem está criando essa carne aqui é o Zafari, ali em Gramado. Já com razoável sucesso. O Zafari trouxe as matrizes do Japão para fazer aqui. Zafari do Grupo Alimentar? Sim, do supermercado Zafari. Sim, os nossos queridos amigos, Cláudio Zafari, Ayrton, Ivo Zafari, né? São os nossos queridos amigos. Consul, tem jogado tua bolinha? Não? Futebolzinho? A última vez foi sábado. Sábado, um torneio e não Master... tem ido lá na PUC. A 11, torneio Master Liga de Porto Alegre. Eu vi o vídeo. O time azzurro do consulado ganhou contra o Farroupilha no penalties e contra o Cosmos Anchieta 2-0. São os primeiros. Sim. Estamos liderando a classifica depois de 2 Jogaram o grupo de pais do Farroupilha? Sim. Que eu jogo lá, sim. Terças, quintas e sábados. Farroupilha 0-0, ganhamos os penaltis. E Cosmo Anchieta ganhamos 2-0. Sábado passado foi. Maravilha. Espetacular. E aqui no Comando Rodoviário Estadual tem jogado? Sim, claro. Jogo na segunda-feira. Jogo na próxima segunda, jogo. Perfeito. Na última não, porque... E o golfe? O golfe joguei um pouco em dezembro. Sim. E de dezembro parei porque janeiro e fevereiro, todo final de semana... Vamos fazer um desafio de vocês dois no golfe. No litoral, no QG do Dole Sirena. Sim. QG Beach. Exato. QG Beach. E aqui nós temos o QG Porto Alegre. Golfe jogo, sim. Eu também. Tu é forte. Como golfista japonês. Sim. Em Belém Novo, Golf Club. São mais fortes, os japoneses são mais fortes. Eu perdi a minha aliança no mar. E ele perdeu a aliança no golfe. Deu uma tacada e pô, aliança nunca mais. Como se perde a aliança, né? Aliança se perde facilmente. Acontece, né? Cara, como é que está o teu coração nesse afastamento de Porto Alegre? Nós estamos começando descontraído aqui, depois vamos entrar em assuntos mais... Não é fácil essa fase quando a gente tem que começar a se despedir dos amigos, do trabalho, da função que está acostumado a fazer, da rotina de todo dia. São 5 anos e meio, né, que a gente passou aqui. Foi a mais longeva dos cônsuls? Não, o meu antecessor ele chegou a passar 6 anos. 6 anos? Sim. Ele ficou 6, mas o nosso prazo... Mas ficou em 2 períodos diferentes? Não, o Pablo Scheiner, estou falando. Sim. Ele ficou 6 anos corridos, mas nós deveríamos ficar só 5. Já o ficar um pouco mais é uma exceção. E
Então é uma fase em que tu estás com uma mistura grande de sentimentos, porque voltar para casa sempre é bom, estar como família, estar com os sobrinhos, voltar a trabalhar na chancelaria, isso é um desafio interessante, passar a outra fase do trabalho profissional, mas também deixar as coisas que tu queres, que tu gostas, que tu estás acostumado, é que nem tu dizes, tu deixas uma parte do teu coração aqui para voltar. Então, esses são os pertinhos aqui, né? É diferente. Com eles a gente fica muito longe quando eles vão embora, né? Com certeza, para mim voltar para casa. A sua experiência diplomática passou por onde? Não, esse foi meu primeiro posto. Primeiro posto fora do Uruguai? Sim. Sim. Eu demorei bastante a entrar na chanceria, trabalhei muitos anos no setor privado e depois, na época, quando eu comecei, quando era a minha época de sair no primeiro posto, eu ia para outro local totalmente diferente desse aqui, ia para a Europa. E por uma questão familiar, uma doença do meu pai, que acabou com a morte dele, no ano 2009 eu acabei priorizando a família, escolhendo ficar primeiro em Montevideo um tempo a mais e depois ficando perto. Eu sempre brinco, se alguém tivesse me falado anos atrás que eu ia ser cônsul, eu ia falar de jeito nenhum. A minha vocação são contratos e negociações comerciais. Se alguém tivesse me falado, tu vais trabalhar em Porto Alegre, eu teria dito não. Por isso que dedicaste tanto às parcerias comerciais, né? Bueno, eu adorei. Eu hoje estou deixando com muita pena a função consular. Nicolau, passasse por que, na sua trajetória diplomática, por que país? Meu primeiro destino foi Singapura. Que maravilha. Da Singapura a Buenos Aires, Singapura número 2 da Embaixada da Itália. É responsável do setor econômico e comercial. Depois, Buenos Aires como cônsul, número 2 do cônsul geral. Voltei a Roma por 3 anos e meio. Depois, Helsinki, Finlândia, sempre como número 2 da Embaixada. E da Finlândia a Porto Alegre. Pô, que maravilha, hein? Passasse por belos locais. Belos locais. E da Finlândia veio a Sari, a cachorrinha dele, que é espetacular. Né? A cachorrinha dele, a Sari. E o senhor passou por onde? Sim, para mim, sempre concentrado em fala latina. Espanhol, italiano, português. Eu entrei no ano 83, ministro das Relações Exteriores, e um ano em Tóquio. Depois de um ano, me mandou a estudar idioma espanhol na Espanha, por 2 anos, só para estudar. Depois de Espanha, me mandaram a Guatemala, onde me casei com minha senhora. Casou na Guatemala? Exatamente. Uma senhora nascida em Guatemala com pais mais japoneses. Sim. E fala perfeitamente espanhol. Isso sim, a língua materna é espanhol. Ela está no Japão ou está em Porto Alegre? Agora está com 5 filhos. Meus 5 filhos estão em Japão. Então, aqui eu como... Ele não perdeu tempo, hein? 5 filhos foi, 5 filhos. Mas ele colocou para mim outro dia uma coisa muito interessante, que ele tem 5 filhos porque a esposa dele é latina. Exatamente. Tá? É descendente de japonês, mas mais latina. Se fosse japonesa, que ele tivesse conhecido lá no Japão, seria impensável, né? Quantos homens e quantas mulheres? Primeiro, 2 homens. Depois, queríamos uma ninha, não? Uma nena. Então, tratamos de conseguir uma nena. É suficiente pedir e chegar a nena. Homem, mulher e último, homem. 3-2 para os homens. Então. Exatamente. Boa combinação. É o único lugar que a gente ganha às vezes na família, né? nós estamos perdendo em tudo, né, para as mulheres. Também a população do Japão em total está caindo, né? Está caindo. Então, estou contribuindo muito ao mantenimento da população japonesa. Mas a remuneração não é suficiente para manter 5 filhos. O Ricardo Paim já está perguntando aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. No Japão, como tratam a segurança das pessoas? Pergunta o Ricardo Paim. Segurança. Dizem que sim, está muito seguro em qualquer região do Japão. Agora, JICA, uma organização de cooperação, a Agência de Cooperação Interna do Japão, está fazendo um projeto de Koban. Koban significa um posto de polícia. Eu queria introduzir em todo o Brasil um projeto Koban, onde sempre estão 2 pessoas para manter. Isso em Japão funciona.
este Coban. São postos Postos de policía. materialmente localizados ou... Es materialmente localizado siempre. Entonces los ciudadanos japoneses siempre van a preguntar dónde está este supermercado que hay. Entonces siempre contamos com uma segurança, uma existência de segurança. Veja que aqui no Brasil a principal questão hoje não é nem mais saúde nem educação, que são preocupantes, deveras preocupantes, muito preocupantes, mas a segurança hoje está em primeiro lugar. Nós estamos duramente afetados pela insegurança que vocês constatam aí nas ruas da nossa Porto Alegre. Na Itália, como é que se trata a segurança das pessoas? Na Itália temos problemas de segurança, temos na Itália. Temos um problema de segurança a nível tradicional e temos um mínimo também de problemas de segurança que chegaram também com esse grande fluxo de imigrantes. Mas era um gravíssimo erro culpabilizar os migrantes, os últimos chegados, de ser os únicos, porque realmente seria um falso, ou seja, claramente a maioria dos migrantes são pessoas normais. Pode acontecer que algum deles claramente creem problemas a nível de segurança. Tem um problema de segurança porque tradicionalmente na Itália sempre tive um problema de roubos de carros, roubos de motos, também roubos nas casas, de vez em quando, claramente. Se uno tem um sistema de segurança privado eficiente, não vai acontecer nada, claramente. Mas, no Uruguai, quando acontece, é brasileiro, sabia? Não, não necessariamente. Eu fui uma vez fui no Uruguai, que até contei, que o presidente Tabaré Vázquez ainda era candidato à presidência, fui jantar lá com o Carlos Paes de Laró, lá na Casa Puebla, e prenderam um barco lá com drogas, e o barco era de um brasileiro em Punta del Este. E como são as coisas, né? Isso acontece, no nosso caso, certamente, eu diria, faz 10 anos atrás, no Uruguai, a gente dormia com uma porta aberta. Tá? Tu deixavas o carro, nem cogitavas fechar o carro, a bicicleta ficava parada do lado da porta de entrada da tua casa. Hoje isso já não é tão assim, a gente tem que... Eu no meu condomínio eu durmo de porta aberta. Mas dentro do condomínio? Carro aberto, ele já morou lá, fomos vizinhos. Absolutamente. Tudo aberto, sem problema. Dentro do condomínio? Dentro do condomínio, claro. É um condomínio especial, ali não fica tranquilo. Eu também tinha a porta aberta ali. Mas hoje, se tu me perguntasses qual é a característica da política de segurança uruguaia, é a presença policial, né? A gente tem um grande despliegue de policiamento, tanto de polícias a pé, de viaturas, de moto. Então, tu andas pela rua, de cavalo também, se depende dos parques, tu andas pelas ruas e tu estás vendo eles a toda hora, em qualquer ponto, em qualquer lugar, o que tem um efeito dissuasivo muito forte. Além das câmeras que foram introduzidas e tem em quase todos os bairros. As câmeras são e a capacidade de resposta é muito rápida porque, bueno, nós somos um país pequeno, né? Então, em Montevideo, tu liga e em menos de 5 minutos tu vais ter uma viatura na tua casa, se tu precisas. Mesma coisa como o serviço de ambulância. Mas o senhor está vindo da África. Na África é complicado. Complicado. Em qual país da África? Angola. Luanda, lusófono. Luanda. É pior que aqui no Brasil, né? Não sei, não posso comparar. Mas Angola tem... ocorre qualquer coisa de crime. E também muitos acidentes de veículos. Cada domingo estava jogando golfe, não? Para ir a campo de golfe. Só 72 quilômetros, uma hora e meia. Muito. Muitos carros que estavam involucrados em acidentes. Então é perigoso arriscar a vida para ir a jogar golfe. Barbaridade. Fantástico. E aqui o senhor está jogando aonde? No country? Aqui também, tanto Country Club e Belém Novo Golf Club. E Teraville? No Teraville? Teraville não. Ah, Teraville não. Não. São dois campos. Sim, é do lado. O Belém Novo é quase colado. No Você joga no Belém Novo, não joga no Teraville? Não, sou já membro, sócio do Belém Novo. Okay. Mas eu sou sócio no Teraville. Por 2 semanas de chuva, não he podido jogar golfe recentemente. Mas vão levar ele para jogar futebol, viu? Dom Nicola. Qual é o teu handicap? Uns 15. Fortíssimo. E tu, Nicola?
Mais de 30. Tu joga, Paulo Sérgio, agora? Não será disso. No, perché No. mi falta la costanza. Exercício. Sì, esatto. Tá bom, o bate-papo é assim mesmo, viu? Quantos uruguaios temos no Rio Grande do Sul hoje? Oficialmente, uruguaios seriam em torno de 30 mil. 30 mil uruguaios. Mas desse número não estão contabilizados os filhos uruguaios ou todos aqueles uruguaios que tenham se naturalizado brasileiros. Esses não estão contabilizados como estrangeiros. Então, nós temos uma previsão de que o número deve estar em torno de 75 mil. Quantos japoneses temos no Rio Grande do Pues Sul? aquí en todo Río Grande do Sul tenemos una colonia japonesa de población de unos 20.000 habitantes, de los cuales los japoneses con pasaporte japonés solo son 1.300 1.300 con cittadinanza giapponese. ciudadanos japoneses. Perfeito. E Nicole. Italianos E temos, italianos? no Rio Grande do Sul temos 80.000 cidadãos italianos registrados no consulado com cidadania e mais de 3 milhões de gaúchos com origem italiana. Pô, nós temos um Uruguai italiano aqui dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos um Uruguai Sim. italiano aqui dentro do Rio Grande do Sul, dá para entender? Sim, exatamente. Não é? Claro. Que loucura isso, É né? uma loucura. Oh, maravilha. Sim, porque o Uruguai tem 3 milhões e 3 300 milhões e mil. meio. E de que, Exatamente e de o que número região de- da Itália vieram os italianos? Isso é muito, o muito sul da fácil. Itália? É muito fácil, porque foi muito, A Calabria? muito homogêneo a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Foi, no 1800 foram todos vênetos e também da Vênetos. Lombardia. Vênetos e também da Lombardia. E depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram alguns milhares da Calabria, de uma única prefeitura, Morano Calabro. Então, hoje em dia temos 20.000 calabreses em Porto Alegre, mas digamos que a maioria desses 3 milhões de gaúchos de origem italiana chegaram do Vêneto, Trentino, Friuli, que é perto da O governador Eslovênia. é do Vêneto, né? Absolutamente, a província E de Belluno. estivemos, a primeira vez que o governador foi no Vêneto, eu estava lá com ele. O governador Sartori. Venécia, no ano passado, Venécia, Foi, ano outubro. passado. Claro. Venécia. E qual é a região do Japão que vieram os japoneses? En todas partes, para inmigración japonesa que comenzó en 1956, con un barco que partió de Porto de Kobe. Kobe. De Kobe es un punto de partida, ¿no? Entonces, para muchas personas de todas partes del archipiélago japonés llegaron a Kobe y abordaron y llegaron a Río Grande. Rio Grande. Primero, para pelotas, para dedicarse de trabajo como agricultores, ¿no? Sim. Y de ahí comienza a disparar. Mas o Paraná tem mais, tem uma colônia maior que a nossa. Es que Paraná ya es de mucho más antes, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí la población de colonia japonesa está después de la Segunda Guerra Mundial. 56. 56 que comenzó A emigración. migração para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, especialmente. Mas Agora, São Paulo é... São Paulo es mucho más. É. Después de la restauración de Meiji, cuando terminó época de samurái, ya comenzó muchos japoneses de campo a Tokio, al centro de la ciudad. Entonces tenía que emigrar a Querétaro. ¿Cuándo fue eso? Eso 1906, 1806, sí. En 1806. 1806 es la primera llegada de barco japonés. Más de 200 años. 211 años. No, perdón. 1906. 1906. Bom, obviamente que as convulsões, as guerras, enfim, acabaram trazendo essas pessoas para cá. A Segunda Guerra Mundial para o Brasil foi fantástica. E eu começo a me lembrar também dos confederados americanos, quando os confederados perderam a guerra nos Estados Unidos, Dom Pedro trouxe imigrantes americanos para cá. Então vieram engenheiros, vieram médicos, vieram veterinários e chegaram a fundar uma cidade aqui no Brasil, que é a cidade americana, foi fundada pelos confederados. E só existe um lugar no mundo que a bandeira confederada tremula, é no cemitério de Americana, em São Paulo.
E a cidade de Paulínia também foi fundada por americanos. Interessantíssimo. Né? Então, veja que já naquele conflito lá dos Estados Unidos, auxiliou o Brasil. Essa imigração foi importante para o desenvolvimento do nosso país. Né? Infelizmente, advindo de guerras, né, que trouxeram as pessoas para cá. A propósito dos Estados Unidos, o consulado dos Estados Unidos da América vai inaugurar em Porto Alegre no dia 27 de junho. Ah, sim, 27 de junho. 27 de junho inaugura o consulado dos Estados Unidos da América em Porto Alegre. Mas eles já estão atendendo o público. Como? Já estão atendendo o público. Já estão atendendo. Sim, desde a semana passada. Perfeito. Então já é operativo. Posso fazer uma colocação? Pode. Vai ter uma mulher a cargo do consulado. Vão ser vários cônsules, mas é uma mulher. Mas já está aqui ela? Não sei se já chegou, deve estar, sim. Deve estar. Júlia é o nome dela. Júlia? Júlia. É um nome bem brasileiro, então. Mas ela, e ela vai ser, vamos de a pouco, devagar tomando conta. Sabe que meu genro, lá eu te falei isso, ele é americano, é mariner americano, e ele veio agora de Okinawa, no Japão, na missão em Okinawa. Tem muitas bases norte-americanas. Isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte, né? Isso eu sei que tem as limitações diplomáticas na questão desses assuntos, mas em linhas gerais a gente pode tratar desse assunto. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância da medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora com a mensagem do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 de 66 e 5.194 também de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a melhor dica para quitar o financiamento da sua casa é o consórcio de imóveis Unicred. Você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros. E a Unicred ainda ajuda na documentação. Informe-se sobre as cartas que estão aí a partir de R$250 mil à sua disposição e outros benefícios. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. Nós estamos falando da Coreia do Norte. Como é que essa relação acontece? Não existe missão diplomática do Japão na Coreia? Não temos. Não tem. Não temos uma relação diplomática com a Coreia do Norte, mas a Itália tem presença diplomática em Pyongyang. A Itália tem? Itália tem. Sim, tem uma... Sim, sim. O Brasil tem? Brasil tem. Sim, Brasil tem? Brasil tem. Uruguai tem? Não, Uruguai não. Não tem? Uruguai não tem. Então, não podemos fazer uma conversação direta para reclamar os mísseis lançados ultimamente. Não? Então, sempre em Beijing vamos fazer uma reclamação para a Embaixada de Coreia do Norte em Beijing. Faz via China, então. Exatamente. Então, ultimamente, cada semana lança um míssil, incluindo míssil balístico, que queria apontar a Estados Unidos da América. Então, o senhor Trump, o governo do senhor Trump está muito preocupado, inclusive nos japoneses, porque está muito perto da península coreana.
Bom, quando se fala que esses mísseis estão atingindo o mar do Japão, não está atingindo o mar territorial japonês, não? Não. O mar do Japão está nombrado por os europeus que chegaram 1700 depois. Mas tem águas internacionais ali. Onde deve estar atingindo, né? Esses mísseis, né? Sim. Sim. Mas Sim, porque ele não atingiria o território. Não. Só nome Mar do Japão, que nombrou europeus. Não é japonês, não é de Japão. Sim. Como o Rio Guaíba não é da cidade de Guaíba. Para ficar bem claro, né? Mesma coisa. O Rio Uruguai também. O Rio Uruguai não é do Uruguai. Uruguai, exatamente. Não é somente O do Uruguai. marca a fronteira entre Argentina e Brasil. Depois também com o Uruguai. E a questão dos imigrantes, a Itália, como é que está se portando nessa situação que não é fácil, né? Receber tantos imigrantes. Isso afeta duramente, até deve causar um problema sério para a diplomacia. Sim. Principalmente o problema maior não é tanto para a diplomacia quanto interno, porque esses migrantes, esta dificuldade em gerir esses migrantes é fonte de muito populismo também, porque tem alguns partidos que acusam dos dois lados, a direita e a esquerda. Sim, direita e esquerda, tem um partido que não é nem de direita nem de esquerda, um partido anti-establishment, que é o Cinco Estrelas, si chiama, di un ex comico Beppe Grillo, e accusano l'Europa, accusano l'Unione Europea. È una fonte di populismo seria, mas lembramos que o número de imigrantes que a Itália tem não é nada comparado ao número de imigrantes, de prófugos que tem o Líbano, por exemplo, porque o Líbano, em relação à população libanesa, também ao território libanês, tem uma quantidade de prófugos sirianos infinitamente superior aos migrantes que chegam na Itália e que alguns ficam na Itália, outros passam pela Itália e depois vão em outros países. Então, uno claramente, justamente, muito se lamenta, mas não esquecemos este detalhe estatístico fundamental, que são muitos, mas em termos absolutos, não são muitos, em termos... Então, a situação é muito complexa, porque claramente a nível social são fonte de problema, porque uno tem que se ocupar do alojamento, do trabalho, dos direitos, dos deveres. Sim, exatamente, da integração, o problema da saúde, da educação. Tem muitos aspectos que temos que claramente que cuidar. Então, realmente é um problema importante a nível político. Olha, está dizendo aqui a Regiane Mota, parabéns à bancada de peso, hoje um peso diplomático, está elogiando aqui. Eu estava sem o WhatsApp, agora que estão entrando aqui. Hoje é dia do doador de sangue, ganhei uma camiseta do Hemocentro. Parabéns a esses debatedores aí em nível internacional. Boa noite, Paulo Sérgio. Hoje existem mais descendentes de Morano Cálabro em Porto Alegre do que na cidade de Morano, na Itália. Verdade. Cidade irmã de Porto Alegre. Verdade. Está dizendo Iberê Luiz. Absolutamente. Morano Cálabro é uma prefeitura que tem... Um abraço ao João Laetano, ao Pietro Tabelli. Filipe Laetano. Não, o João Laetano, o pai dele. Então, e o Pietro Domenico Sanzi Tabelli. Sim, tem muitos. Morano Cálabro hoje em dia é uma pequena cidade, é um vilarejo, un'aldeia, si dice, de 4-5 mil habitantes. In Porto Alegre tem 20.000 descendentes de Morano Cálabro. Então, em Porto Alegre tem entre 4 e 5 vezes mais descendentes dessa pequena cidade de Morano Cálabro que na mesma com Morano Cálabro. Fernando Fornazier Fernandes, muito produtivo o programa de hoje, como sempre. Meu avô era da província de Treviso, em Refrôntulo. Veneto, normal, Veneto. Normal. Normal. Era meio conterrâneo lá do José Ivo Sartori. Exatamente. Vocês pagariam R$ 1.700. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Está chovendo mesmo. Vocês pagariam R$ 1.700 para fazer parte de um clube de serviços que prestam vale R$ 400? Pois é a situação do povo do Sul ante o sistema brasileiro. Marciano Schaefer.
não compreende nada. Está falando, mas ele está falando da questão dos impostos, né? Impostos... São extremamente elevados no Brasil. Qual é o volume de impostos sobre o PIB que paga um cidadão? Impostos gerais. Impostos gerais. Tributos. Tributos. É uma empresa japonesa. Não, a empresa não, vamos ver o cidadão. O que ele paga de imposto? Tudo depende de ingresso, não? Da renda. Não, mas percentualmente. Em geral. Eu pago como 5 filhos. Sim. Em uma família grande, só uns 1%, 2% de meu ingresso ao imposto geral. Vamos no Japão. Repete, quanto é que o senhor paga de imposto? Vamos para o Japão. 1%, 2%. De imposto, não? Sim. Sim. Que maravilha. Vamos para... Não podemos ser Eu vou cidadãos para o Japão. japoneses. Quanto paga na Itália? Na Itália não, muito mais. Por exemplo, o meu, falando do meu, 40% vai embora por impostos. Aqui no Brasil é isso também. O bruto, se o bruto é 10, ficam 6. Ficam 6 com o governo. Fica 6. Não, fica 6 contigo. 6 para mim e 4 vão embora. Perfeito. E no Uruguai? No Uruguai, a carga tributária média está em torno de uns 30%. Ah, sim? Sim. 30% está mais baixa que no mais Brasil. baixa que no Brasil. Né? Aqui você está em 36, acho. Pô, mas hein? Vocês estão em 37. 37. E indiretos vai a 60%. Bem, claro. E aí na Itália também, se somar os indiretos. Infelizmente é um discurso antigo, é porque temos um círculo vicioso. O círculo vicioso obriga o Estado a elevar os impostos, e elevando os impostos o ciclo fica sempre mais vicioso. Mas tu colocou no começo, quando falavas do Japão e da limpeza, que eu acho o conceito central nesse assunto de impostos, né? O importante não é tanto quanto tu arrecadas de impostos, mas como tu usas esse dinheiro. Se esse dinheiro é usado e volta e retorna para a população. A Suécia, tu paga imposto, você leva. A Finlândia é a mesma coisa. Só que tu tem um retorno excepcional. Excepcional. De serviços, né, prestados. Perfeito. Exatamente, esse é o grande diferencial. Se tu podes eliminar despesas em educação, em saúde, em, sei lá, em segurança, em tudo isso, porque o governo está te oferecendo serviços públicos adequados, então tu pagas tranquilo. O Eduardo Cloir aqui. Paulo Sérgio, boa noite. Parabéns. Virtuoso. Esse é um exemplo de ciclo virtuoso. Virtuoso. Parabéns pelo nível e qualidade da bancada. Tive o prazer de trabalhar numa multinacional japonesa. Só não entendi porque o presidente da empresa mudava de 4 em 4 anos. E sempre vinha alguém do Japão. E descobri, depois de um período, que todos entendiam e falavam português. Mas sempre nas reuniões existia um tradutor, como se ele não entendesse. Por favor, perguntar isso para o cônsul do Japão e por quê. Por quê? Porque nós... Mas não é só o Japão que troca de 4 em 4 anos. As multinacionais ou não? Não, de 3 a 4. Para nós, como diplomáticos, por menos 3 anos de rotação. Então, também presidentes ou representantes de empresas, igual. Sempre por 3 anos de rotação. O motivo? Motivo, para estar tanto tempo, se liga com qualquer coisa que pode ser atingir negativamente. É um peligro de conflito de interesse. Tem peligro de conflito de interesse. Exatamente. Bom, obviamente nós estamos aqui. Triste isso. Obviamente nós estamos aqui analisando as conjunturas dos nossos países, né? Obviamente nós temos países mais ou menos belicosos. Graças a Deus hoje o mundo está menos belicoso. Agora tem uma situação que preocupa. Algumas áreas, não sim, mas tem alguma coisa que preocupa. Se olharmos a Síria... Não, mas uma coisa preocupa. Mas isso aí a Primavera Árabe, sabidamente, ia proporcionar isso. Eu não sou daqueles que acham que a pior democracia é melhor que a melhor das ditaduras. Eu acho que não. Eu acho que quando se aplaudiu a Primavera Árabe, se tirou todo o sistema de segurança que se tinha lá nos países árabes. Infelizmente, sim. Infelizmente, assim. E o mundo ocidental deu força para o que estava acontecendo lá, lamentavelmente. Sim. Agora, essa questão do belicoso, o presidente Trump, ele representa uma ameaça para a paz mundial? Sim. Sem dúvida, sim. Pelas suas posturas? Para mim, sim. Claramente, eu também não estou representando, assim. Eu estou falando a nível pessoal, né? Sim.
A nível pessoal, a nível nacional do meu país, claramente a resposta Porque era inimaginável que democraticamente um homem desse subisse ao poder. A minha resposta será mais diplomática, mas a nível pessoal, ele infelizmente é uma pessoa que não compreende as vantagens da tecnologia utilizada no desenvolvimento do ambiente sustentável. Não compreendeu isso, ele não compreende um elemento que todos os outros compreenderam, os chineses compreenderam, os japoneses compreenderam, os europeus compreenderam, Trump não compreendeu. Bill Gates é furioso com Trump porque tentou de explicar a Trump as vantagens gigantescas de lucro derivantes da utilização de tecnologia sustentável para desenvolver o planeta de forma sustentável, e Trump não compreendeu. Mas o interessante, Dom Nicolau Pinti, que ele é um líder de todos os liberais, vamos dizer assim, especialmente dos países subdesenvolvidos e dentro da própria América, parte deles. E um homem com essa compreensão liberal, que a primeira coisa na cartilha liberal é globalização, é a abertura do mercado, do livre mercado, entre as nações. E ele resolve fazer um país como se socializante fosse, voltado para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos é o maior exemplo de globalização que nós temos no mundo. Como é que se compreende isso? Uma loucura. Mas o senhor Trump não tem experiência política nem vida pública em sua antecedência. Por isso, agora está uma confusão enorme. Por exemplo, a retirada de contrato de Paris, ¿no? Retirada de Paris, retirada, protocolo de Paris. Protocolo de Paris, y también NAFTA y TPP quieren retirarse. Sí. Mas creo que con tiempo de experiencia en el gobierno, ya comprenderá y armonizará con otros. Mas ele vai aprender... Quando? Em 4 anos? Ele vai aprender apanhando, é isso? Pouco a pouco se necessita por tempo. Em 4 anos acaba. No, Mas a culpa é da mídia. Ele vai acabar este ano. A culpa é da mídia, né? Segundo ele, a mídia. No New York Times é contra ele, toda a mídia é contra ele. Eu faria uma única colocação. Não? Ele não está aí por acaso. Ele não chegou aí se não tivesse tido uma certa quantidade de votos de pessoas. Que não foi a maioria. O sistema deu a vitória a ele, não a maioria do povo americano. Vamos dizer, um sistema eleitoral muito diferente para nós e que a gente não acaba de entender. Também acontece, vou confessar para ti, acontece para nós uruguaios a respeito do sistema eleitoral brasileiro, o sistema político brasileiro em geral. Mas essas pessoas estavam procurando uma alternativa diferente. Por que procuravam essa alternativa? Não estou falando que seja correta ou certa, não estou fazendo um juízo de valor. Eles procuravam outra coisa. O sistema não estava oferecendo para eles as satisfações suficientes para achar que aquele caminho era válido. Então, ainda bem que deu tempo da Europa perceber isso. Bueno. E a Europa não eleger a extrema-direita. A própria Angela Merkel perdeu em Berlim as eleições em Berlim, que foi um sinal, mas aí perceberam quem era o Trump e começou a reverter esse quadro. Né? Vamos ver o que continua acontecendo, porque tu tens pessoas pensando muito diferente. Posso dizer uma coisa? Donald Trump confirmou também uma grave falta de cultura econômica em propunhar o protecionismo. O presidente dos Estados Unidos que acusa a Mercedes de roubar trabalho. Imagina, a Angela Merkel está furiosa com ele, depois de Taormina, depois da reunião do G7 em Taormina, Sicília. Furiosa. E a Alemanha fez declarações muito fortes contra Donald Trump. Esse é um outro motivo de impeachment, porque com o protecionismo ele está procurando danos às empresas americanas. Escolheu bem o aliado dele, né, que é a Rússia. Né? Fico feliz com os representantes diplomáticos que enriquecem nossa cultura e estão sempre presentes na história do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Fernando dos Santos. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Atenção, engenheiros, atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas, ou melhor, as inscrições no portal Senge para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e serão tratados temas com palestrantes especialistas da importância de Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Gugliani, 2 italianos aí, hein? Entre outros, como ocorre em todos os eventos realizados pelo Senge. As inscrições são gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br. Garanta sua inscrição e conheça a programação. Seminário Inovação, Tecnologia e Soberania é uma realização do Senge da Federação Nacional dos Engenheiros, tendo como apoio o CREA do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, titular do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente agora da Bienal do Mercosul. Doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre as possibilidades de cura do câncer coloretal. O câncer coloretal tem cura? Para a nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é altamente tratável e curável. Quanto mais cedo o tumor for detectado e tratado, maiores são as chances de cura. Daí a importância de realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Com os avanços da medicina, hoje podemos tratar os pacientes de forma personalizada, analisando as alterações em cada tumor e propondo tratamentos específicos com menos efeitos adversos e resultados superiores. Procure sempre um especialista. Daniela de Agudo pergunta: quanto ganha um cônsul nos respectivos países e como é a renda média destes países? Quem se habilita? Posso te responder? No caso do Uruguai, nós temos um salário fixo que depende da nossa categoria presupuestal. Não importa, não depende da função que a gente cumpra, mas do teu grau presupuestal, ou seja, quão alto tu estás na carreira administrativa. E depois, esse salário fixo vai ser multiplicado por um coeficiente que é determinado em base ao custo de vida que as Nações Unidas determina para o país onde tu estás prestando funções. Então, no nosso caso, a gente muda o salário, de fato, cada 3 meses, porque as Nações Unidas atualiza esse coeficiente, sube ou desce, com todo esse sube e desce que teve aqui no Brasil do dólar nos últimos anos. A gente, para tu teres uma ideia, o meu salário maior foi no primeiro mês que eu vim a servir aqui em Porto Alegre, em 2012, e eu tinha 2 graus presupuestais menos que agora. Que loucura. Na Itália não tem laço tão intenso com os parâmetros das Nações Unidas. Claramente temos coeficientes em cada país que determinam a indemnidade, se chama indemnidade pelo serviço no exterior. ISE, indemnidade serviço exterior, que é determinada. Bom, temos um fator, é a distância da Itália, o custo da vida no país onde vamos trabalhar e também o nível de segurança determinado por parâmetros internacionais naquele país mesmo. Esses são os principais fatores. Se uno tem um cônjuge, tem uma pequena, tem 12% mais se tem um cônjuge, e tem 12% mais por cada filho que mora. E se tem 2 cônjuges? Não, não, é sempre 12, porque dá 100%. Não, brincadeira. Mas tu está vendo uma coisa importante, interessante, né? Tu podes ter um cônsul do mesmo país em diversos, originário do mesmo país em diversos países do mundo, ganhando salários totalmente diferentes. Isso acontece tanto no Uruguai
quanto no caso da Itália e também do Japão, né? Cônsul Takashi. Sim, ganho muito pouco, não alcança. Estou pagando muito para a inversão educativa de mis filhos. Tenho 5 filhos, dos quais 2 estão em universidade e em bachillerato. Então estou enviando tudo o que ganho aqui. Mas lá se paga pela educação? Ou o Estado banca a educação? Lá. Estado, banco. O país? Eu tenho que pagar, não? Tem que pagar? Ele paga. Não, porque aqui, sabe como é bom. Sim, adoro muito, não? Eu respeito muito que aqui a educação universitária está gratuita. Incrível. É incrível, né? É que nós somos ricos. Vou te dar Exatamente. uma informação A mais... sociedade toda tem que pagar. E normalmente quem vai para a escola pública é quem tem dinheiro. É aquele que consegue ter uma estrutura para estudar e tempo para estudar. Vou te dar uma informação ainda mais incrível. Sabe como funciona no Uruguai? No Uruguai, a educação, tu tens faculdades privadas que tu podes escolher, mas as públicas são gratuitas. E não tem um vestibular que tu tenhas que passar para acessar porque não tem limite no número de vagas. Mas como tu devolves para o governo que tu estudou, depois de te receber, eles te dão 6 anos para tu, entre 6 e 7 anos para te estabelecer e a partir de aí, durante 30 anos, tu vais pagar um imposto anual, que nós chamamos Fundo de Solidariedade. Então, tu vais pagar tua educação depois de recebido, quando tu tens condições teóricas de ter um salário maior pela educação que tu recebeu de forma gratuita na hora, quando tu como estudante não tinhas como bancar. E a saúde é gratuita também no Japão? É gratuita, não. Não? Tem que pagar sempre 30% de gasto em total, 30%. mas 70% está coberto com seguro. Mas o seguro tem que pagar também cidadãos. Então, não existe gratuito. É que nós somos ricos aqui. Exatamente. Um país próspero, o Brasil é um país próspero. O povo tem condições de pagar para todo mundo acessar a saúde pública. Né? É uma loucura. Parabéns, excelente entrevista através dos nossos cônsules. Nos sentimos mais perto de nossas pátrias. Carmela Riso, de Morano Cálabro. As pessoas realmente sentem a presença. Vocês têm que vir mais seguido aqui no programa. Ó. Um grande abraço aos moranenses. Boa noite, Paulo Sérgio. A bancada internacional, excelente, os cônsules, nos tira dessa tristeza que está o nosso país. Minha família provém de Bérgamo. 1892 chegou ao Rio Grande do Sul, mas nossa cidadania está difícil. O Rogério Bertoli. Sim, tem uma fila. Tu me consegue algum uruguaio aí, porque está ganhando o Nicola por goleada aqui. Por razões óbvias, né? Tem Uruguai inteiro de italianos do Rio Grande do Sul. Paulo Sérgio, meus avós são de Mantua. Está dizendo que não assinou. Uma cidade maravilhosa na Lombardia, perto do Rio Pó. Quando o Nicola chegou aqui, faz 3 anos, né? Sim, quase 3 anos. Sim. Nas primeiras vezes, quando a gente saía a reuniões e coisas, eu sempre brincava para ele que onde a gente fosse, nos ouvissem falar e soubessem que ele era o cônsul-geral da Itália e eu a cônsul-geral do Uruguai, já chegava alguém me dizer, eu amo o Uruguai, e alguém a pedir para ele, eu quero documentação italiana. Boa noite, excelente bancada. Gostaria de saber do Cônsul da Itália de qual a região é originária a família Conte. Boa noite a todos. Logo, eu sou Conte, o Beto Conte. Então, a pergunta é, de qual região... Região da Itália, que é a família Conte. Resposta muito fácil. O sobrenome Conte... Conte, de onde são os Contes? O sobrenome Conte é um sobrenome bastante comum. Então, a Itália tem 20 regiões e seguramente tem Conti no mínimo em 15 das 20 regiões. No norte, no centro, no sul da Itália tem. Então é impossível determinar de qual parte da Itália chega nele. Vou pedir para a cônsul, Carla, ler este WhatsApp aqui do Fernando de Juí. Diz, boa noite, belo programa, muito bom ver que na mesa não há nenhum político. Hoje o nível é outro, parabéns, Fernando de Juí. O Fernando lá de Juí, da cidade de Juí, tá vendo? Os políticos, a classe política está muito queimada no Brasil. Juí, claro. Paulo Sérgio, boa noite a todos da mesa. Eu queria que o Brasil tivesse 10% da seriedade e inteligência dos japoneses. Está dizendo aqui o Dodge. Isso é uma boa... Inteligência japonesa. Sim. Esse é um bom cumprimento. Muito obrigado. Os senhores japoneses inteligentes? Nós achamos aqui. Sim, os italianos acham, os uruguaios acham. E os senhores se acham inteligentes? Muito obrigado.
inteligentes, trabalhadores, esforçados e generosos. E muito pontualidade, muito tranquilo, não fala muito e sempre se dedica ao trabalho e cuida aos crianças. E paga muito para a educação de crianças, por isso. Especialmente Takashi. Takashi? Especialmente Takashi, sim. Takashi também trabalha muito em prol de governo. Nós temos um quadro ponto final aqui que o senhor vai falar a respeito da organização Nikkei, né, que fez um belo trabalho agora em Vila Oliva. Mas antes de chegarmos lá no ponto final, quando o senhor vai falar no domingo passado estive visitando a Vila Oliva, onde passou um tornado tremendo e muitas casas já destruídas. Onde passou o tornado, não? Mas se fora deste passo, todo não passa nada. Então, os vecindades que não passa nada ajudam muito com alimentos ou roupas. Então, vejo que uma solidariedade desta vila é tremenda. E aí tivemos a contribuição do Japão lá com a organização Nikkei. Com um veículo móvel de ambulância. Um ônibus ambulância. Então essa vila não contava médico. Então ligou a senhor médico, se chama Dr. Moriguchi de Enkyo-su. Então me chamou para acompanhar. Então el domingo passado visitamos junto com o médico Dr. Moriguchi. Dr. Médico atende mais de 40 pacientes atendidos por fenômeno natural. Não? Uma organização japonesa que doou um veículo para o Rio Grande do Sul e que tem base... o veículo está lá em Gravataí, né? Em Gravataí. E atende casos como este, né? E também próximo mês, em agosto, vai viajar toda a colônia japonesa de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Perfeito, parabéns. Olha aqui, pergunta para a senhora cônsul do Uruguai se é verdade que lá não tem imposto de renda à pessoa física, pois foi o que eu ouvi falar. Eu pago 30% de tudo que ganho de imposto de renda aqui no Brasil. Pedro de Erechim. Infelizmente, Pedro, a gente tem, que nem aqui no Brasil, a gente tem imposto à renda, que tem diversas percentuais que tu vais aportar dependendo da faixa em que se encontra o teu salário. Então, tu tens que, a gente faz toda uma conta em base ao salário que tu tens e por cada fatia tu vais pagar um percentual diferenciado. Tem descontos, tem diversas despesas que tu podes imputar a esse imposto à renda e sim, é um imposto que foi estabelecido faz 10 anos atrás. O Uruguai não tinha, mas agora tem. Estava dizendo aqui o João Henrique que, pelo que ele sabe, o imposto de renda no Japão é altíssimo. O senhor falou em 1%. Não, isso tudo depende do nível de ingresso. Se gana tanto, tem que pagar muito. É que ele tem mais de filhos, 50%. Né? Porque Takashi gana pouco, então paga pouco. Não, deve ter... Ele tem muitos filhos também. Ele gasta muito com educação. Exatamente. Então, tudo isso abate. Nós vamos agora ao nosso ponto final com FCDL e Que Comércio e a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Cátia, eu dei um suspiro aqui, porque nós já estamos com saudade da nossa cônsul do Uruguai. E eu estou com saudade. Que dia é o dia da partida? Eu finalizo de trabalhar o dia 19 de julho e eu pretendo estar voltando a casa o dia 21. Nós vamos fazer uma despedida aqui, né, para nós. Vamos continuar nos despedindo, né? Vamos. Sempre, com certeza. Para mim, esses 5 anos foram 5 anos de muito crescimento pessoal, crescimento profissional. Foram 5 anos de satisfações, de esforço também, de sacrifício, da gente dedicar muitas horas a essa nossa função, porque às vezes
o público acha que a gente somente vai para festa, para coquetel, mas para tu poder estar numa festa e num coquetel, tu teve que trabalhar 3, 4 meses para conseguir que cada detalhe dessa festa desse certo, como foi o caso da festa da Data Nacional de Itália, que acabou de acontecer. E a gente trabalha muito, e acho que aqui nessa mesa nós temos um exemplo de 3 colegas, de outros 2 colegas que tivemos sempre o mesmo ponto de vista, que quaisquer ação que a gente faz tem que ser boa para os nossos povos, o país que nós representamos, mas também para esse povo gaúcho onde nós estamos sediados. Principalmente porque nós temos grandes colônias residentes aqui, colônias que estão muito estabelecidas e que são muito gratas ao Rio Grande do Sul por tê-los recebido. Sabe que eu detesto os pedidos? Eu fico com vontade de chorar aqui. Não vai chorar. Não vai chorar. Eu quero agradecer aqui no teu programa, muito especialmente a todos e cada um dos gaúchos, aqueles que eu conheci por esse tempo que compartilhamos, por tantas coisas boas que a gente conseguiu compartilhar e viver, mas também a todos aqueles que receberam e acolheram a cada um dos uruguaios que chegaram e que irão chegar a esse estado. E só quando ela sai que ela revela que é Daniela, né? Carla Daniela Besquiniak. Carla Daniela, não sabia, senão seria o meu tratamento, Carla Daniela. É um nome bonito, Carla Daniela. Mas tu acha que vai se livrar de mim porque eu vou para o Uruguai? Nem quero me livrar. A gente se encontra no Uruguai. Nem quero me livrar, pelo contrário. Né, Dom Nicola Pinti, seu ponto final. Exatamente. Bom, a lema de um grande abraço que o embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, me pediu de grande figura, grande personalidade. Hein? Sim, ele tem uma rica cara de gaúcho, sabia? Sim, é verdade. Ele ficou muito impressionado e muito emocionado pelo carinho e pelo amor que os oriundi gaúchos têm no coração deles pela madrepátria dos antepassados, pela Itália, no? Que levam no coração como uma segunda pátria. Mas realmente gostaria de agradecer a Carla, a colega e amiga Carla, porque quando cheguei no julho de 2014, a Carla me ajudou muito no inserimento em agilizar, em acelerar a minha integração na sociedade política, econômica, cultural gaúcha. Me apresentou a muitas pessoas importantes, aos mídias, especialmente. Lembro o almoço que fizemos com você, Rafael. Juntos. Também sou muito agradecido a Carla pelo apoio, a ajuda, a amizade, a parceria. Então, realmente desejo a Carla o melhor sucesso e principalmente a maior serenidade e felicidade nas próximas etapas da tua vida em Montevideo e nos próximos destinos onde irá. Um grande abraço. Takashi Kondo, nosso cônsul do Japão. Tenho aqui um ano vivendo com gaúchos, que são muito simpáticos. Mas Carla é muito mais simpática, uma pessoa simpática. Com ela, sempre estou muito agudo estar com ela. É gaúcha também, né? É gaúcha também. É gaúcha. Claro, uruguaiana. Nós temos aqui Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. De Terra Pampa. Nós aqui somos pátrias irmãs, o Rio Grande do Sul, o Uruguai e aqui nós temos a República Gaúcha. República Rio Grandense. Exato. Temos até o hino, né, nacional do Rio Grande do Sul. Sim, exatamente. Então, e vocês não ficam fascinados com o hino? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sim. Ainda não conheço. Sim. A toda a terra. Canta bem. Canta bem. Eu me pinto de blue com ele. Então, o compromisso para encontrar em Montevideo ainda vivo, não? Com certeza, e será honrado. E eu me lembro que para os dois eu falei quando vocês chegaram, vocês vão ver que vão ser muito felizes aqui no Rio Grande do Sul. E a gente foi, né? Também. Com certeza. Muito bom programa. A Cônsul do Uruguai tem toda a razão. Quando se paga imposto, mas se tem um bom retorno, isto não fica pesado. Difícil aqui no Brasil, que pagamos impostos e não temos o retorno adequado. Fabrício de Osório. Eu quero aqui, tem jeton, porque sabe o que é jeton, né? Aqui nós temos, olha aqui, ó. São biscoitos mignons da Zezé. O senhor vai tomar com aquele uísque? Sim. Aquele uísque 21 anos. 21 anos. Sim. Que bom presente. Aqui, ó.
Obrigado. Já passa lá. Obrigado, Zezé. Tem vários sabores aí, viu? Assim, muito obrigado. Obrigado. Lá de Pelotas, da Zona Sul, o seu caminho. Ótimos esses Gosto. biscoitos. Muito obrigada. Uma infinidade de WhatsApps aqui, infelizmente, a gente não consegue responder nem 10%. Mas, de qualquer forma, os senhores e a senhora abrilhantaram muito o programa de hoje. Obrigado. Está aí o reflexo aqui dos Graças a telespectadores. você, sim. Não, graças ao brilho dos senhores, né? Graças Que muito engrandece. ao Né? teu Vamos carisma. fazer outros Teu programas agora, vamos ver se o Carlos... né? Um abraço ao nosso... Um abraço. Dá um abraço ao cônsul da Argentina, Com da certeza. Da Espanha. Alemanha, da Espanha, a nova cônsul dos Estados Unidos, a cônsul do Paraguai, Mas ela a não está aqui ainda. Não, eu acho que deve estar, se está trabalhando já o consulado. A cônsul do Portugal, a Adriana, também chega no nosso um abraço. E como o Nicola diz, os melhores desejos para que todo mundo consiga ter sucesso, serenidade, paz, saúde e fiquemos todos em contato e Obrigado. felizes. Carla Daniela Benskiniak. Obrigado, o cônsul do Japão, Takashi Kondo, Nicolo Kipinti, da Itália. Nós retornaremos amanhã com o programa direto de Caxias do Sul, lá com o nosso primeiro Fórum Estadual do Biogás e do Biometano. Bom feriado a todos. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.